Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Programação Orientada a Objetos em C++ da Wiki. Essa é a segunda aula do módulo de Introdução a C++. Na última aula nós vimos conceitos básicos de C++, como o próprio conceito de funções, a necessidade da presença da função int main, vimos alguma coisa sobre includes de bibliotecas, e duas funções em particular que são muito usadas, que são as funções de imprimir informações em tela, cout, e de extrair dados da tela, a cin. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o uso de funções na linguagem C++. Então, funções ou rotinas, elas podem ser chamadas para executar uma determinada sequência de comandos. E além da função main, é possível definir quantas funções você quiser em C++. Então você vê aqui nesse exemplo a função voidPrint está sendo definida, aí é destacada em vermelho. E note que ela precisa ser definida fora da função main. Então sempre que você define uma função para chamá-la dentro da main ou chamá-la dentro até de outra função, o que é possível, a definição do que essa função faz, ela não pode estar dentro de outra função, nem da main, nem de qualquer outra. Então, ela sempre precisa ser definida do lado de fora, seguindo a mesma sequência da main, dentro de chaves, a definição, os parênteses definindo os argumentos, nós vamos ver mais para frente essa questão dos argumentos. E, quando aplicável, o retorno. Nós tínhamos discutido na aula passada que a função main ela precisa ter esse return zero, porque ela é uma função do tipo inteiro, então ela precisa retornar o inteiro. Nós vamos ver mais para frente também esse conceito de retorno. E no caso da função void do print, ela não tem um retorno, por ser uma função do tipo void. E note, como destacado aí em amarelo, uma função pode ser chamada diversas vezes dentro da função main ou mesmo dentro de outras funções. Ela só não pode ser definida dentro de outra função, mas ela pode ser chamada quantas vezes você quiser. E no momento da execução do código, o compilador ele vai passar pela execução completa dessa função que está sendo chamada antes de prosseguir para a próxima linha do código. Então vamos falar um pouco sobre retorno, que é o verdadeiro output, o que essa função vai trazer de volta quando você chama ela dentro da main ou dentro de outra função. Então, note aqui, está sendo destacado aí em verde no exemplo ao lado, essa função int getValueFromUser. Ela vai fazer uma série de coletas de informação da tela, vai imprimir uma frase na tela com a cout, vai definir um inteiro chamado input, vai extrair informação da tela com a cin e atribuir esse valor da tela ao inteiro, à variável input, e vai retornar essa variável input. Então, quando ela é chamada lá dentro da main, ela está sendo usada para inicializar esse inteiro chamado num dentro da função main. Então, quando é feita a chamada do getValueFromUser, lá na função main para a inicialização do inteiro num, ela vai estar substituindo um valor, ela vai retornar um inteiro, ela vai ser literalmente um número inteiro que vai equivaler à inicialização da variável num lá na main. E, como eu tinha mencionado, o único tipo de função que não precisa ter um retorno é a função do tipo void, que ela serve justamente para isso. Ela vai modificar, fazer modificações diversas no seu código sem precisar retornar nada. Isso é muito útil, nós vamos ver muito esse tipo de função quando a gente estiver trabalhando com códigos mais avançados e classes também. Então, é sempre bom salientar que a função main, ela sempre precisa retornar um inteiro. Por padrão, isso é considerado o retorno zero, que o zero, nesse caso, vai indicar a execução com sucesso do seu código. E se ela encontrar algum erro,
a função main ela vai retornar algum outro número indicando um erro fatal. Geralmente esse inteiro é 1. Então vamos falar agora sobre parâmetros e argumentos. Até agora, nos exemplos que a gente viu, os parênteses das funções que a gente definiu não tinham nada, mas é possível que, assim como na matemática, uma função ela receba argumentos e ela vai usar esses argumentos dentro dela para realizar, executar comandos diversos, usando esses argumentos. Então, no momento da definição, esses argumentos são chamados de parâmetros, e eles são entradas obrigatórias que essa função precisa receber quando ela é chamada. E note aí como destacado em azul que é necessário fornecer no momento da definição da função qual é o tipo desses argumentos. Então tem aqui nesse caso essa função void print value, que ela precisa receber um argumento inteiro, que seja um inteiro. Então o parâmetro dela é int x. E no caso dessa função inteira add, ela recebe dois parâmetros, um inteiro x e um inteiro y. E aí, no caso, ela está fazendo a soma desses dois parâmetros. E lá na main, quando é feita a chamada das funções, note que para a função add estão sendo fornecidos como argumentos dois inteiros 3 e 5, ou seja, ela vai somar esses dois inteiros resultando em 8, que é um inteiro. E esse inteiro, resultado, o retorno da função add, está sendo usado como argumento para a função printValue. Então, a função printValue vai imprimir na tela o inteiro 8. É possível, então, fazer esse cadeamento das funções usando o retorno de uma como argumento de outra. E precisamos, então, também falar sobre o escopo de variáveis locais. Você note que é possível, quando você está definindo em uma função, você criar variáveis, declarar variáveis ali dentro daquela função. Porém, se você fizer isso, essa variável ela só vai existir realmente dentro das chaves dessa função, dentro dessa função. Isso é chamado o escopo da variável. Então, por exemplo, nessa função int add, a gente está definindo essa variável inteiro z, que recebe a soma dos argumentos, dos parâmetros x e y, e no final esse inteiro z é retornado, é o retorno dessa função add. Porém, assim que as chaves dessa função são fechadas, o escopo da variável z termina. Então, eu não posso chegar lá na main, por exemplo, e chamar essa variável z, dizer z igual 5. Não posso fazer isso porque z não existe dentro da main. O escopo dela é limitado à função add onde ela é declarada. É muito importante ter isso em mente. E note também que, como vimos nos exemplos anteriores, que a função estava sempre sendo declarada e definida antes da main. No mínimo, a função precisa ser declarada antes de onde ela vai ser chamada, seja a main ou seja uma outra função. Ela não precisa ser definida, a definição dela, como nesse exemplo que vocês estão vendo na tela agora, pode ficar depois da função onde ela vai ser, da parte do código onde ela vai ser chamada. Mas pelo menos a declaração dela tem que ser feita antes de ela ser chamada de fato. Isso é chamado uma função protótipo. Então, nós temos aqui no começo desse código a declaração de uma função add, que recebe como argumentos, como parâmetros, um inteiro x e um inteiro y. Ainda não está sendo definido o que essa função vai fazer, só sabemos que ela precisa receber dois inteiros. Então, lá na main está sendo feita a chamada dessa função, até aí tudo bem. O que se sabe até o ponto, o que o compilador vai saber até o ponto de chegar ali na chamada dela na main, é que ela é uma função que precisa receber dois inteiros. Então, depois que é encerrado ali a main, é feita a definição do que essa função add vai fazer de fato. E isso não vai ter problema no código. Então, é sempre bom reforçar a diferença entre declaração e definição. Como vimos ali no exemplo anterior, na declaração a gente só está dizendo para o compilador que alguma coisa existe.
No caso, uma função, seja uma variável, ela não requer uma inicialização ou dizer o que a função vai fazer de fato. Você só precisa, né, ter a linha que encerra com ponto e vírgula, dizendo que aquela função existe. Já a definição é quando você lá abre as chaves e coloca entre as chaves o que aquela função precisa fazer, né? Quais são as linhas de comandos que aquela função vai executar. Então essa é a definição. Não confundir com declaração. E uma coisa muito útil quando se trata de funções é que a definição delas, e até mesmo a declaração, ela não precisa estar necessariamente no mesmo arquivo que a função main, ou a função onde ela vai ser chamada. Pode-se usar os arquivos header, que nós vimos brevemente na aula passada, que são arquivos .h, que vão ser lidos como bibliotecas. Então, eu, por exemplo, posso colocar aqui a definição da minha função de adição em um arquivo myfunc.h e usando aquela diretiva include no meu arquivo principal de extensão .cpp, incluir esse header, né, esse arquivo .h, e a minha função main não vai ter nenhum problema em saber que essa função add que eu estou chamando é a função que está sendo definida ali no arquivo .h. E é possível também, quando você tem códigos muito complexos, com muitos includes, é possível que haja algum overload de funções e o código pode ficar confuso em qual função que ela vai chamar, se tiver múltiplos includes com funções de mesmo nome, por exemplo. Então, para isso não acontecer, pode-se usar os header guards, que é esse hashtag if_not_def_define, que ele vai checar se já foi incluído alguma função, alguma biblioteca chamada IOStream, e se não for definida, ela vai puxar essa definição do primeiro include que tem esse nome IOStream, e aí ela só vai puxar funções que tenham o mesmo nome de funções da biblioteca IOStream da biblioteca IOStream. Ela não vai puxar de outros headers. E isso evita erros no código. Então, vamos passar aqui para o VS Code, né? Nessa aula nós vamos fazer exemplos de programação no programa VS Code em Windows 10. Se você não assistiu a aula de introdução ao VS Code, assista. Lá nós explicamos todo o procedimento para instalação, configuração e execução básica de códigos em C++ no VS Code. Esse exemplo pode ser também acompanhado em terminal Linux, terminal de macOS, de outras formas também. Basta fazer as mesmas coisas. Então, aqui no VS Code, eu defini uma funçãozinha, um exemplo aqui para a gente praticar esse conceito de funções e de headers. Fiz um exemplo similar, né, ao que nós vimos ali no slide. Eu tenho aqui o meu arquivo CPP, né, o meu arquivo principal, que eu vou compilar. E ele está chamando aqui um include de um arquivo myfunc.h. E nesse arquivo myfunc.h existe aqui a definição de uma função add, né, que recebe parâmetros um inteiro x e o inteiro y, e ele vai retornar a soma desses dois inteiros, né, assim como nos exemplos que nós vimos. Então, aqui no meu arquivo principal CPP, eu tenho a chamada dessa função e ele vai simplesmente imprimir o retorno dessa função, e esse é o código. Então, vamos aqui compilar. No VS Code isso é feito com o Run Build Task. Seleciona aqui o G++. Se você estiver num terminal de Linux, por exemplo, basta fazer G++, o nome do arquivo CPP, menos O e o nome de um arquivo executável. Então, escolha aqui o G++. Ele vai compilar.
Então, conseguiu aqui compilar com êxito, e a compilação, né, como nós vimos na última aula, ela gera um arquivo executável, que aqui, como eu estou usando o VS Code, ele vai ter o exato mesmo nome do meu arquivo CPP. Então, vou aqui abrir um terminal para a gente poder executar esse código. Se você estiver em um outro terminal de Linux ou de macOS, você pode fazer a mesma coisa. E aí, para executar, como eu estou em Windows, eu vou usar /barra invertida. Se você estiver em outro sistema operacional, é a barra normal. E o nome do meu executável, headerexample.exe. E ele vai executar exatamente o que a função aqui está definindo, que é imprimir na tela a soma, né, dos inteiros 3 e 4. Então, ele imprimiu 7, e esse é o nosso programinha. Então, vamos fechar aqui e voltar para os nossos slides. Antes de prosseguir para o próximo tema, vamos fazer uma rápida definição, que é a definição da estrutura if-else. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós formos falar de controle de fluxo. Porém, esse if-else ele vai aparecer várias vezes no próximo tema. Então, vamos rapidamente falar um pouco sobre o que é o if-else, que é uma estrutura muito útil e muito usada em linguagem de programação em geral, que é uma condicional. Você define uma sequência em que o programa vai checar se uma determinada condição é verdadeira, e se ela for verdadeira, ela vai executar um determinado comando ou sequência de comandos, apenas se essa condição for verdadeira. E aí, se tiver um caso em que você tem que avaliar se aquela condição não for verdadeira, mas uma outra condição for, você vai ter um else. Então, é um se e se não. Então, nesse exemplo aqui que vocês estão vendo na tela, tem um se x for igual a 0, ele vai imprimir, vou chamar aqui a função cout para imprimir na tela, o valor é 0. Se não, que é o else, ele vai imprimir na tela, esse valor é não 0. E pode haver um encadeamento, uma sequência de else ifs também. Eu posso checar, por exemplo, poderia fazer if x igual a 0, cout, o valor é 0. Else if x maior que 0, por exemplo, imprimir na tela, o valor é positivo. Else, e aí, né, só vai ter mais uma opção sobrando, ou ele é 0, ou ele é maior que 0, ou ele é menor que 0. Então, o meu else vai ser o valor menor que 0. Então, essa é uma estrutura muito importante, C++, nós vamos ver um pouco mais de detalhes, necessidades do if-else na seção de controle de fluxo. Mas vamos prosseguir então agora com definições de tipos de dados. Até aqui nós falamos muito sobre variáveis, declaração de variáveis, inteiros, etc., mas a gente ainda não definiu o que diferencia essas variáveis. Bom, no C++ existem diferentes tipos básicos de dados que definem como que o compilador vai interpretar aquele dado que você está alocando na memória. E dependendo do tipo de dado, uma determinada quantidade de memória vai ser armazenada para alocar aquela variável. E esse armazenamento naturalmente é feito em bits, em números binários, que é o que a máquina entende. Então, por exemplo, você tem um int, que é o tipo de número inteiro, como nós já vimos discutindo. Floats, que são números reais, para armazenamento de 32 bits. E isso vai determinar a quantidade de casas decimais que esse tipo de variável pode armazenar. O double, que tem, como o nome implica, o dobro de precisão do float. Então, ele armazena 64 bits de dados. O booleano, que é um true ou false. O void, como nós vimos, só serve para tipos de funções, que são funções que não retornam nada, ou seja, ele é um tipo nulo. Ele não pode ser usado para variáveis, por exemplo, ele só existe mesmo para funções, então não adianta eu tentar definir uma variável void, senão não funcionaria. E um tipo long, que é inteiros com maior precisão, com capacidade de armazenar mais casas decimais.
Então aqui, se a gente for ver a quantidade de memória alocada para cada um desses tipos, por exemplo, o int, ele aloca 2 bytes de memória. Então, tem o limite de qual o tamanho máximo, né, de um inteiro que você pode armazenar. E quando eu falo tamanho máximo, eu estou falando tanto de valores positivos quanto negativos. Um float, um ponto flutuante, armazena 4 bytes. Um double, 8 bytes. Um bool só precisa de 1 byte, porque ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. Um long, né, ele tem o dobro de precisão de um int, 4 bytes. E tem também tipos que podem aumentar ainda mais essa precisão. O long para inteiros, né, que dobra a precisão para 8 bytes, e o long double. Vamos olhar aqui com mais calma para os inteiros. Essencialmente, quando você está alocando essa quantidade de memória, se você está alocando n bits para armazenar uma variável na máquina, o número máximo que você pode armazenar com essa quantidade de bits é 2 elevado a n. Ou seja, se você armazenar 1 byte, como 1 byte são 8 bits, você pode ter 256 valores para um inteiro, enquanto 4 bytes seria 2 elevado a 16. E então, né, como hoje se inclui números negativos, então os números máximos que você pode armazenar, dependendo da memória que você vai alocar, vão no espectro negativo para menos 2 elevado a n menos 1, e no espectro positivo até 2 elevado a n menos 1, menos 1. E se você tentar armazenar algum número maior do que a quantidade de memória do tipo que você alocou, você vai ter um erro do tipo chamado overflow. Isso significa que não tem memória suficiente para armazenar o valor daquela variável que você está tentando armazenar. Então, ou você quebra essa informação, ou você tenta, se disponível, usar um tipo de variável que suporte uma alocação maior de memória. E uma observação importante sobre os tipos inteiros é que se você fizer a divisão entre 2 inteiros, o resultado também vai ser um número inteiro. Então, se você tentar dividir números que dariam um resultado fracionado, o resultado da sua divisão para inteiro vai ser só a parte inteira. Então, se eu tentar dividir, por exemplo, nesse exemplo que está aí na tela, 10 por 4, o resultado vai ser 2. 4 vezes 2, 8. E, esse resto, né, esse resto de 2, de 8 para 10, vai ser uma informação que vai ser perdida, mas que existe uma operação específica na linguagem C++, para a gente avaliar esse resto, que é com a operação matemática usando o símbolo da porcentagem, que é a operação de resto de divisão por inteiro. Então, no caso do exemplo de 10 dividido por 4, também vai retornar 2, porque o 2 é o resto. Se eu dividisse 5 por 2, né, o resultado da divisão 5 dividido por 2 seria 2, e o resultado de 5 porcentagem 2, né, do resto da divisão, seria 1. E na biblioteca IOStream, né, onde a gente tem aquelas funções standard, existem também outros tipos de variáveis inteiras que você pode usar. Por exemplo, int8 underline t, ele é um inteiro de 8 bytes, de 1 byte, que armazena apenas números negativos. E pelo contrário, o int8 underline t é 1 byte, mas para apenas inteiros positivos, e assim por diante. Tem diversos tipos, como está listado aí na tela, que é uma forma de você controlar a memória que você está usando, mas de certa forma, né, como hoje em dia nós temos máquinas sempre tão potentes, com muito recurso computacional disponível, esse controle não é tão necessário. Bom, em seguida vamos falar dos floats. São números de ponto flutuante, de certa forma os números racionais. Eu poderia dizer números reais, mas eu não vou dizer números reais porque, né, como a gente sabe na matemática, os números reais eles incluem os números irracionais, que têm infinitas casas decimais.
E a gente viu aqui, por essa questão de alocação de memória, que existe um limite de quantas casas decimais você pode definir para o seu ponto flutuante, dependendo da quantidade de memória que você aloca. Então, vamos dizer aqui que os floats são números racionais. E uma questão importante, né, para se levar em conta com os floats é que se você quiser armazenar algum tipo de informação que tem mais casas decimais do que o float comporta, ele vai arredondar essa última casa decimal. Então, você vai trazer aqui para o jogo a questão de erros de arredondamento. Então, isso é um ponto para se ter cuidado, né, quando você está fazendo operações matemáticas, por exemplo, no seu código. É sempre bom, uma boa prática é sempre usar logo um double, uma dupla precisão, que aí você já reduz bastante essa questão dos erros de arredondamento. Então, eu coloquei aí na tela um exemplo de como seria armazenar o π para diferentes tipos de ponto flutuante. Né? Para um float, a gente teria essa precisão até essa sétima casa decimal. Para o double já tem uma precisão bem maior. E para o long double, a precisão ainda maior. Os booleanos, como eu tinha mencionado anteriormente, eles são uma variável que só pode ter dois tipos, dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Então, eles são muito usados nas condicionais, né? Lembra lá que a gente falou do if-else, para avaliar operações lógicas. Então, eles são muito usados com os operadores de igualdade. Né? Perceba aqui que um operador de igualdade, para avaliar se um número é igual ao outro, são dois sinais de igual, que a gente viu lá na aula anterior, que apenas um sinal de igual é um operador de atribuição. Eu estou atribuindo um valor a uma determinada variável, eu não estou comparando, né? Para poder comparar dois valores, se eles são iguais, eu uso o separador de igualdade, que são dois sinais de igual. E eu posso também comparar se dois valores são diferentes, isso é feito com o operador de negação, que é a exclamação. Então, como eu falei, são muito usados nas condicionais. O resultado, né, de uma comparação lógica, ela sempre vai ser um booleano. Então, naquele exemplo lá que a gente viu, se x igual a zero, né, se ele vai avaliar, se for verdadeiro, então o retorno daquela operação vai ser true, vai ser verdadeiro, se não, vai ser false. E por último, o tipo que também é possível armazenar em C++, é o do tipo char, que são caracteres. Né? Esses caracteres que você vê no seu teclado, como letras, pontuação e até mesmo os números. E eles usam o padrão do código ASCII, né, que tem 128 caracteres possíveis. E quando você armazena um char, ele sempre vai ter o equivalente de um número inteiro. Então, a memória que ele está alocando é a memória de um inteiro. E para cada inteiro vai ter o equivalente de uma letra ou de uma pontuação de um caractere do teclado. E é possível fazer uma alocação de caracteres na codificação Unicode, né, UTF, mas para isso você precisa usar esse tipo da biblioteca IOString, que é o char32_t. E um último conceito aqui para a gente fechar esse tema de tipos de variáveis são as constantes. Você pode, sempre que você declarar uma variável, definir ela como um const. O que é um const? Uma constante é um valor que não pode ser modificado em nenhum lugar do código. Depois que você inicializa ele com um valor, ele vai ter aquele valor até o final do código. Ele não pode ser modificado. Se houver qualquer tentativa de modificar aquele valor ao longo do código, vai haver um erro. Então, isso é muito útil quando você está elaborando um código complexo para fazer diversas operações matemáticas, você precisa garantir que uma determinada variável não seja modificada em nenhuma parte do código, que o usuário não tente modificar o valor dela, enfim. Então, os tipos constantes são muito úteis para isso. Então, aqui a gente encerra o tema teórico de hoje. Vamos passar aqui para o VS Code para fazer mais um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de tipos de variáveis. Eu escrevi esse código aqui, né, em que a gente
está usando pela primeira vez aqui a biblioteca CMF, que é uma biblioteca padrão de C++ com funções e constantes matemáticas. E a gente quer usar o π dessa constante, né, que é uma macro definida dentro dessa biblioteca. Então, para isso, a gente precisa usar esse define e os mathDefines da biblioteca CMF. Uma forma, né, essa diretiva define, ela também serve para você definir valores constantes no seu código. Então, a gente, como está mostrando nesse comentário, eu poderia fazer um define π 3.14, e aí esse valor, né, essa variável π, não poderia ser modificada em nenhum ponto do código. Mas, em vez disso, vamos fazer aqui uma coisa mais interessante. Eu defini essa função, é uma função do tipo double, e recebe como parâmetro um double d. E aqui eu estou, dentro dessa função, criando uma variável π, e estou dando esse valor aqui, né? Estou dando aqui uma precisão dupla para ela. Veja que eu estou definindo ela como uma const, então eu não posso chegar aqui numa próxima linha dentro dessa função e tentar mudar o valor desse double π, vai dar um erro. E aí eu estou usando esse π e o meu parâmetro d para calcular a área de um círculo de diâmetro d. Então, note que essa variável π que está aqui, o escopo dela só existe aqui dentro dessa função. Eu não posso chegar depois nessas outras funções e tentar chamar esse π, que ele não vai existir aqui. E aqui eu estou definindo uma outra função, ela é do tipo bool, então ela vai retornar ou verdadeiro ou falso. Ela é uma função para comparar, né, dois números double, para ver se eles são iguais. Eu estou usando aqui um if-else. Essa fabs, ela é uma função da biblioteca padrão CMF, e ela vai tirar o valor absoluto, né, de um número, né? Ela vai pegar só a parte positiva, né? Se esse número que está sendo comparado for negativo, ela vai pegar só o módulo desse número, né, o valor absoluto. Então, eu estou aqui pegando a diferença, né, entre esses dois números, 1 e 2, e estou vendo se essa diferença for exatamente igual a zero, esses números, então, são iguais, né? Não estou permitindo aqui nenhuma tolerância de casas decimais, lá na quinta, oitava casa decimal, para considerar que esses números são iguais. Não, aqui eu estou sendo bem restrita, dizendo só se o valor absoluto da diferença entre os dois números for um zero redondo, é que eu vou considerar eles iguais. E essa função vai retornar true, verdadeiro. Eu poderia, então, aqui colocar uma pequena tolerânciazinha, tipo, se eles forem iguais até a quarta casa decimais, eu vou dizer que eles são números iguais. Mas, enfim. E aí, se essa operação aqui, né, se a diferença, né, se o valor absoluto dessa diferença não for igual a zero, essa função bool vai retornar falso. E aqui estou definindo uma terceira função, checagem, que recebe como argumento um booleano, e vai checar esse booleano. Então, se ele for verdadeiro, né, se o que está sendo avaliado dentro do if for verdadeiro, ele vai imprimir na tela esse texto, e se for falso, vai imprimir esse outro texto. Então, aqui na main, eu estou definindo um diâmetro, né, então a gente vai usar aquela função circArea para calcular o diâmetro, a área de um círculo de diâmetro de 2 centímetros. E vamos armazenar essa informação num double A1. E vamos chamar aqui a macro de π da biblioteca CMF. A gente vai checar, né, qual o valor de π que pode ser obtido com essa macro. Veja aqui que eu não estou dizendo qual é o tipo de variável dessa macro. Vamos deixar para ver o que vai ser impresso na tela. E estou imprimindo aqui um texto. Eu vou fazer aqui uma comparação, né, entre a área de um círculo calculado usando aquele π que eu defini lá na função circArea, né, com esse número aqui de casas decimais. E vou calcular aqui uma área 2 usando o π da macro. E vamos ver, então, se essa área vai ser igual à da função. Vou chamar aqui a função checagem, né, que ela vai imprimir
vai verificar, né, com um bool que ela receber. Se for verdadeiro, vai dizer igual à função. Se for falso, vai dizer diferente da função. E esse bool vai vir aqui da função é igual, que vai comparar as áreas A1 e A2. Então, vamos agora compilar esse código com o run build task. Selecionei aqui o G++. Build concluído com êxito. Então, aqui agora eu tenho o meu variável exemplo.exe, né, o nosso executável. Então, vamos aqui no terminal executar nosso variável exemplo. Lembrando, né, que como eu estou no Windows, eu estou usando ponto barra invertida. Se você estiver em outro sistema operacional, é ponto barra, né, barra normal. Então, vamos executar e ver o que a função vai retornar para a gente. A macro para pi, ela tem esse valor aqui, então ela está sendo um float, né? Ela tem precisão de float. E usando essa macro, a área do círculo fica diferente da área da função. Aqui ele não consegue reconhecer os caracteres em português. Eu tinha testado esse código num terminal de Ubuntu e ele consegue imprimir os caracteres no teclado em português numa boa. O VS Code não reconhece direito. Mas então é isso, nós fizemos então a checagem, né, comparando aqui a precisão do pi da macro da biblioteca padrão CMF com a precisão do pi que a gente definiu lá na nossa função de área. Realmente o pi que a gente está calculando aqui ele tem uma precisão muito maior, então o valor vai ser relativamente diferente devido aos erros de arredondamento. Então sempre tenha em mente, né, quando você está fazendo contas matemáticas, em qualquer linguagem de programação, a questão dos erros de arredondamento provenientes da precisão dos dados que você está usando. Então vamos aqui retornar aos nossos slides e vamos encerrar por hoje aqui a nossa aula. Vejo vocês na próxima aula em que vamos começar a falar sobre operadores. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima aula.